melhorar o ensino do nosso país. Participe! Chefes de Estado acertam acordos comerciais em reuniões do BRICS. Dias Toffoli determina que Banco Central entregue relatório com dados bancários de 600 mil pessoas. Prevenção da diabetes é reforçada em Dia Mundial de Combate à Doença. Termina empatado, mas com o status de melhor partida da temporada. Seleção brasileira se prepara para um amistoso com a Argentina. É agora no Mundial News. Olá, uma ótima noite para você. No primeiro dia da cúpula do BRICS em Brasília, 2 reuniões foram feitas nesta quarta-feira. Uma delas com o chefe de Estado da China, principal parceiro comercial do Brasil. No encontro, foram assinados acordos que ampliam as parcerias entre os dois países, que devem contribuir para o desenvolvimento econômico e de criação de empregos. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após reunião reservada, os líderes dos dois países assinaram diversos acordos que ampliam as parcerias entre Brasil e China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping destacou que os novos acordos vão reforçar a cooperação e dar impulso ao desenvolvimento efetivo dos dois países. Um dos atos assinados permitirá que brasileiros condenados na China cumpram a pena determinada pelo judiciário chinês aqui no Brasil, enquanto os chineses condenados no Brasil poderão cumprir a pena determinada pelo judiciário brasileiro lá na China. Outro acordo fechado nesta quarta-feira incentiva atividades que atraiam mais investimentos para o Brasil e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Vale lembrar que a China é uma das principais origens de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, com destaque para as áreas de energia e infraestrutura. À tarde, foi a vez do presidente Bolsonaro receber o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Palácio do Planalto. O encontro tratou das relações comerciais entre os dois países e o presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá à Índia em janeiro. No encerramento do Fórum Empresarial do Bloco, os líderes do BRICS fizeram discursos. Eles destacaram que os 5 países precisam aumentar a cooperação para aquecer a economia mundial. O primeiro a falar foi o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Ele disse que o país tem se esforçado para acolher pessoas de várias partes do mundo para trabalhar e fazer negócios. O presidente da China, Xi Jinping, disse que o crescente protecionismo dos países ameaça o comércio internacional e elogiou as medidas do governo brasileiro para remover barreiras comerciais e aprofundar a cooperação econômica entre os dois países, especialmente
especialmente na área digital. O terceiro a discursar foi o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Ele sugeriu ao Fórum de Empresários dos BRICS um estudo para identificar setores empresariais prioritários aos 5 países nos próximos 10 anos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também criticou o protecionismo dos países desenvolvidos e disse que a economia global deve cair este ano ao menor nível desde 2008. O último chefe de Estado a discursar foi o anfitrião do encontro, presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele destacou que o comércio entre os países do BRICS superou os 110 bilhões de dólares no ano passado e disse que o Brasil está ficando cada vez mais atraente para os negócios. O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para nós, para que nós possamos ter a certeza de que o ambiente de negócio no Brasil cada vez se torne mais atrativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou ao Banco Central que envie cópia dos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, atual Unidade de Inteligência Financeira. Essa informação foi publicada na edição desta quinta-feira do jornal Folha de São Paulo. Com isso, o presidente do Supremo vai ter acesso aos dados sigilosos de 600 mil pessoas e empresas. São relatórios de inteligência financeira produzidos nos últimos 3 anos pelo antigo COAF. Toffoli também determinou que a Receita Federal encaminhe ao STF todas as representações fiscais para fins penais no mesmo período. Esses documentos incluem um número considerável de pessoas consideradas expostas politicamente e de pessoas com prerrogativa de foro por função. E a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União anunciaram hoje a assinatura de um acordo de leniência com o grupo OAS, que é investigado na Operação Lava Jato. O acordo de leniência é uma espécie de delação premiada para empresas em que a companhia colabora com investigações em troca da diminuição das penalidades. De acordo com o governo, o grupo vai pagar pouco mais de R$1 bilhão até dezembro de 2047. Os valores vão ser destinados à União e às empresas estatais. Agora falando sobre saúde, hoje é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Diabetes, doença que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, deve ter prioridade no tratamento nos próximos anos. Somente no Brasil, 12,5 milhões de pessoas sofrem desse problema. Uma doença silenciosa, mas que quando aparece, muda tudo de repente. Foi assim que aconteceu com a Juliana. Até os 8 anos de idade, ela levava uma vida normal. Foi quando percebeu que tinha algo errado. Os sintomas do diabetes começaram a incomodar. Descobri quando eu tinha 8 anos, quando eu passava muito mal, eu sentia muita sede, muita canseira, fadiga, urinava muito. Aí a minha mãe levou no médico, até o médico falou que era preocupação de mãe, mas bem no fim era diabetes. Depois que descobriu a doença, Juliana teve que se adaptar. A alimentação e a rotina ficaram completamente diferentes. Mas com o tempo, também vieram as complicações. Quando fez 15 anos que eu tinha diabetes, começou a aparecer o problema de visão, que é o glaucoma que o diabetes causa. Aí, depois disso, depois de 8 anos, deu falência renal também. Hoje, no Dia Mundial do Diabetes, campanhas buscam conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e também sobre os cuidados após o diagnóstico. Só no Brasil, são 13 milhões de diabéticos, o que representa 7% da população. O diabetes surge quando há uma insuficiência na produção de insulina, responsável por regular a glicose no sangue. Esse endocrinologista explica que existem 2 tipos da doença. Basicamente, até no popular, o pessoal conhece como diabetes tipo 1 e tipo 2. Tem outros subtipos genéticos, mas até para facilitar o entendimento, o pessoal conhece como diabetes insulino-dependente, que seria o diabetes tipo 1, e o não insulino-dependente, que é o diabetes tipo 2. Os sintomas só aparecem em estágios mais avançados. Por isso, é preciso ficar atento a qualquer alteração repentina no organismo. O diagnóstico precoce é a maneira mais eficaz de evitar outras complicações.
Quando o paciente já tem sintoma, é sinal de que o diabetes já está um pouco mais avançado. Então, uma coisa muito importante, perda de peso sem esforço de maneira abrupta. Então, o paciente perdeu em 2 semanas 4, 5 quilos, esse é o sinal de alerta. Muita sede, vontade de urinar com frequência, associada a tontura, mal-estar geral e fraqueza. Esses são sintomas de alerta que geralmente a gente pede para procurar um pronto-socorro para avaliação mais imediata. A melhor forma de prevenir o diabetes é inserir hábitos saudáveis no dia a dia. Os cuidados com a alimentação e a prática de exercícios físicos são imprescindíveis para afastar a possibilidade de desenvolver a doença. A atividade física muda muito, tanto na prevenção quanto no tratamento do diabetes. A gente estimula muito a atividade física. E a alimentação, aquele bom senso que a gente pede para todo mundo. Se você tem diabetes como eu, cuide, porque o diabetes é silencioso. Quando você vê, você já está com o problema e não tem mais o que fazer. Mas também, se você tiver já os mesmos problemas que eu, ter uma vida normal, tente aceitar para você poder viver bem. Mundial News vai para um rápido intervalo. Na volta tem a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Brasil. E você vai ver que no Espírito Santo um deslizamento de terra atingiu uma casa e matou uma pessoa. Essa e outras informações daqui a pouquinho. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe nossa programação ao vivo nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. No Facebook, curta nossa página www.facebook.com/Rede Mundial Oficial. Siga-nos também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Nós temos mais uma grande novidade para você. Chegou o aplicativo da Rede Mundial, pelo celular ou tablet. Conteúdo amplo e de fácil acesso na palma da sua mão. Disponível para download nas principais plataformas, iOS e Android. Rede Mundial, cada vez mais próxima de você. Agora são 7 horas e 12 minutos, fim de ano chegando e dinheiro no bolso é sempre bem-vindo. O 13º salário está aí para dar aquela ajudinha nas despesas e permitir que o brasileiro tenha bons motivos para comemorar. Dinheiro a mais na conta é sempre bem-vindo. E essa grana extra está chegando, já que as empresas têm até o dia 30 de novembro para pagar a primeira parcela do 13º salário. Nesse período, o trabalhador recebe 50% do valor total do benefício. O pagamento do 13º deve injetar mais de 214 bilhões de reais na economia do país. A estimativa é que mais de 80 milhões de brasileiros sejam beneficiados com o abono de fim de ano. E você, já tem planos para esse dinheiro? Provavelmente vou pagar contas e algum presente também vou comprar. A primeira é pagar contas, a segunda, quem sabe, pro Natal, né? Ano novo. Viajar, tô querendo viajar, ver minha mãe. Eu costumo comprar presente para as crianças, para minha esposa, que eu amo muito ela. Só acho que pagar a conta mesmo. Deixar quitar as dívidas. Deixar tudo certinho, eu acho. De acordo com o presidente da Associação Comercial do Paraná, os lojistas têm motivos para comemorar. A expectativa é melhor do que o mesmo período do ano passado. Esse ano com o fundo de garantia, uma liberação, com o 13º salário e uma confiança maior do consumidor. Nós esperamos que seja um ano muito mais satisfatório. Mas ele reforça que antes de sair gastando por aí, é preciso avaliar bem as finanças para não fazer mais dívidas. Primeiro, as pessoas que vão retirar o seu fundo de garantia, o 13º, primeiro paguem as suas dívidas, não se endividem mais para fazer compras. Compra consciente. É claro que dinheiro a mais no bolso também chama a atenção dos bandidos. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Segundo esse especialista em segurança, medidas simples podem evitar muitos transtornos. Primeiro, como eu sempre digo, usem a tecnologia. Cartão de crédito, cartão de débito, carreguem pouco dinheiro.
Porque se você extravia ou tem furtado um cartão, você consegue ir lá e cancelá-lo. Dinheiro não se cancela. Então, use a tecnologia a seu favor. Quando for sair, principalmente as mulheres, quando carregarem bolsas, procure não andarem com aquelas bolsas que são abertas. Andem com bolsas com zíper e quando fechar o zíper, o fecho final sempre na frente. Porque se ele estiver por trás, alguém pode abrir sem ela perceber. Estando na frente, não tem como. Então são coisas simples, mas que se colocada na prática, aumentem muito a segurança. A FUVEST divulgou hoje os locais de prova da primeira fase do vestibular 2020. O exame vai ser aplicado no dia 24 de novembro. Para acessar o local de avaliação, o inscrito deve acessar o site da FUVEST e clicar na área do candidato, onde vai inserir e-mail e senha cadastrados. Ao todo, mais de 129 mil candidatos estão inscritos. A segunda fase vai ser nos dias 5 e 6 de janeiro. Vamos agora aos principais destaques do noticiário internacional no nosso Giro Mundial. Começamos o Giro Mundial desta quinta-feira com notícias do Iraque. As forças de segurança iraquianas mataram 4 pessoas e deixaram outras 53 feridas na manhã de hoje durante manifestações no centro de Bagdá. Munições reais, balas de borracha e cilindros de gás lacrimogênio foram utilizados para conter os participantes dos atos. Os protestos, que começaram no início do mês passado, pedem o fim da corrupção. Até o momento, 300 pessoas morreram. Um acordo de cessar-fogo começou a vigorar em Israel na madrugada de hoje. Entretanto, horas depois do acordo estar vigente, o território israelense foi atingido por foguetes. 32 pessoas morreram e até a última atualização da nossa equipe de jornalismo, não há informações sobre a duração do acordo. Um oficial informou à imprensa que o exército suspenderia sua operação contra a faixa de Gaza, caso a Jihad Islâmica parasse com os disparos em direção a Israel. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, disse na noite de ontem que voltaria para pacificar seu país se os bolivianos pedissem. A declaração foi dada no México, onde ele está asilado após semanas de protestos violentos que levaram à sua renúncia. O político reiterou que sua demissão visou conter a onda de violência que atingiu a Bolívia desde as acusações da oposição de que havia ocorrido fraude nas últimas eleições. Indo para a Alemanha, o fundador e presidente executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou que a montadora de carros elétricos deve construir uma nova fábrica na região de Berlim, capital alemã. O local ainda deve abrigar um centro de engenharia e design do grupo. A declaração foi feita durante a cerimônia do Prêmio Volante de Ouro. A intenção é que as obras do novo complexo se iniciem no ano que vem. Fechando o Giro Mundial, o filhotinho de 10 semanas com rabo no meio da testa foi resgatado por um centro de proteção de animais nos Estados Unidos. O cachorrinho foi chamado de narval, uma referência a uma baleia que aparenta ter um longo chifre saindo da cabeça. Os raios-x mostraram que seu segundo rabo não está conectado a nenhum órgão interno e também não tem nenhum osso. Um deslizamento de terra atingiu uma casa na manhã de hoje na comunidade rural de Holanda, em Santa Leopoldina, no estado do Espírito Santo. Lá estavam 4 pessoas da mesma família, 3 foram resgatadas, 2 delas, mãe e filho de 6 anos, depois de ficarem soterradas. Já o pai da família acabou não resistindo. Vamos ver agora como deve ficar a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o país. Sexta-feira deve ser de instabilidade na faixa que vai do litoral paulista e do Rio de Janeiro até o centro-oeste e norte do país. Devido a uma massa de ar quente, existe a condição de pancadas de chuva para esta região. Já em grande parte do sul, norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também sul da Bahia, com possibilidades de sol entre nuvens.
No litoral da Bahia, pequena chance de chuva e no interior do Nordeste, assim como no oeste e no sul do Rio Grande do Sul, o sol deve aparecer entre poucas nuvens e pode esquentar neste feriado. Na capital gaúcha, a mínima de 17 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros não devem baixar dos 25. Em Florianópolis, as temperaturas variam entre 21 e 29 graus. A máxima prevista para Fortaleza é de 32 graus. Mesma temperatura que pode ser registrada em Belém, no Pará, e nas capitais nordestinas do Sergipe e Alagoas. Mundial News vai para mais um rápido intervalo. Na volta tem as informações do esporte, com todos os gols do clássico entre Flamengo e Vasco e ainda informações da seleção brasileira. A gente já volta. Estamos convocando a massa, convocando o povo de Deus ao Brasil, o livro Aos Pés de Jesus. Queria apresentar a importância deste livro. É um livro pequeno, né? De leitura fácil. O ideal seria você ler todos os dias esse livro. Então você leia todos os dias, pequeno e gigante ao mesmo tempo, pelos ensinamentos. E você pode comprar esse livro por esse valor de R$10, tá bom? Então é isso. Quem quiser adquirir, porque muita gente vai querer e tem realmente mudado a vida das pessoas. Você vai ler e vai falar, agora eu sei por que Deus ouviu, Deus deu a vitória. Aos pés de Jesus. Sete e 21, agora é hora de falar de esporte aqui no Mundial News. Marina Protasiewicz chegando, e quem poderia imaginar que a noite de ontem teria tantos gols, hein, Marina? Não é mesmo? É verdade, Marcos de Pato, uma boa noite para você. Que jogo foi esse? Uma partida que fez o público, mais de 50 mil torcedores, conferirem um espetáculo. E antes da gente mostrar os gols, eu vou chamar o técnico Jorge Jesus, ou Mister, como é conhecido pela torcida do Flamengo, para tentar descrever o que aconteceu na noite de ontem. Para quem veio ao Maracanã e assistiu a este jogo, independentemente, não é? Do clube ou do clube que cada um pode amar e gostar, saiu daqui, pelo menos em termos de emoção e de espetáculo, foi para os espectadores um excelente jogo. Realmente foi um grande jogo e o Flamengo já se considerava às vésperas de conquistar o título do Brasileirão. A torcida já cantava "é campeão" desde a partida contra o Bahia. Só que dessa vez, a atmosfera do clássico contra o Vasco foi totalmente diferente. E o que aconteceu na noite de ontem no Maracanã foram 8 gols e um empate amargo para o Flamengo. Com o apito inicial da partida, o Flamengo tentava mostrar a sua soberania diante da torcida. E foi assim, com menos de 1 minuto de jogo, que Everton Ribeiro abriu o placar. 30 minutos depois, o Vasco mostrou que não seria um adversário fácil. Marrone chegou de primeira e empatou a partida, 1-1. Quatro minutos depois, Pikachu foi derrubado dentro da área. E ele mesmo, na cobrança, virou para o Vasco, 2-1. Com várias investidas, o Flamengo buscava o empate. Rafinha foi cruzar e Danilo Barcelos cortou para dentro do gol. No segundo tempo, de novo, o alvinegro ficou na frente, agora com Marcos Júnior. Aos 20 minutos, Bruno Henrique foi oportunista, empatou de novo a partida, 3-3.
10 minutos mais tarde, Bruno Henrique mais uma vez marcou, deixando o Mengão na frente. E quando a vitória parecia garantida, Ribamar apareceu aos 47 para igualar o marcador. Fim de jogo, Flamengo 4, Vasco também 4. E o empate fez com que o comandante flamenguista tivesse que explicar, mas não convencer, que o resultado não foi tão ruim assim. Para aqueles, para nós Flamengo, que fomos a equipa que tivemos até ao fim por cima do resultado, foi um resultado amargo, mas somámos mais um ponto. É verdade, podíamos ter somado mais 2, mas a equipa está a 5 jogos do final e que tem 11 pontos de avanço do nosso segundo rival e, portanto, isso também é preciso contabilizar, sem deixar, como eu costumo dizer, de lado tudo aquilo que aconteceu hoje aqui no jogo. Jogo bem disputado, normal, quando se joga contra um rival, não é? Um derby, independentemente dos objetivos de cada um, é sempre complicado. É no Brasil, é em Portugal, em qualquer país é assim, porque as equipas, quando têm estes derbys de cidade, tudo se altera, tudo se transforma e normalmente aquele que está mais por baixo na classificação é o que se transforma mais e dificulta cada vez mais as coisas. Portanto, neste caso, foi ao Flamengo, mas foi um jogo com muitos casos, bem jogado ofensivamente, não tão bem jogado defensivamente, mas isso também é fruto de muita qualidade de ambas as equipas no jogo ofensivo, que obrigaram ambas as equipas a cometer alguns erros defensivos e, portanto, como espetáculo para o futebol, acho que foi um excelente jogo. Por outro lado, os rivais ficaram na bronca, principalmente com declarações feitas por Bruno Henrique. Foi um grande jogo, né? Um jogo de 8 gols, né? E além de 8 gols, mais outras possibilidades, né? E a gente sai de campo satisfeito porque o Vasco respeitou a equipe do Flamengo, mas não ficou com medo do Flamengo, apesar de do Flamengo ser uma grande equipe, está liderando, é o provável campeão, já é o campeão, mas nós jogamos da maneira como tem que jogar, taticamente bem correto. Quem imaginou que a gente ia ficar defensivo, porque eu fiz 2 linhas de 4, estava totalmente enganado. Aquela é uma estratégia que você cria. Quando você cria uma estratégia de tática, não quer dizer que você vai encolher o time. Você sabe o que são os pontos fortes do adversário. Nós exploramos aquilo que eu achava que podia explorar, que é a velocidade no campo deles, deixando os laterais passarem e os zagueiros ficarem mais expostos. Eu estava ali dentro agora vendo umas entrevistas, que a gente tem assessoria de imprensa, né? E dar os parabéns ao Flamengo da maneira como vem jogando, aos jogadores, liderando a competição. E essa rivalidade Flamengo e Vasco que existe, eu já pertenci a isso aí há muitos e muitos anos, né? Mas alguns jogadores do Flamengo se equivocaram no sentido de dizer que eles já são campeões e o Vasco está brigando por nada, obrigando, que os jogadores do Vasco estavam brigando para não cair e que não estavam brigando por nada. A história do futebol ela é bonita porque você tem que conhecer a história de futebol, né? Realmente nós estamos brigando ali embaixo, eu nunca escondi para nenhum de vocês que nós estamos brigando pela zona de rebaixamento ali, para manter o time na primeira divisão. Mas acima de tudo, nós estamos brigando por dignidade, respeito à tradição do Vasco. E agora vamos falar de seleção brasileira. Com amistoso marcado para amanhã com a principal rival, a Argentina, o Brasil tem o retorno do goleiro Alisson. O arqueiro teve uma lesão e ficou afastado por um tempo, mas comemora o retorno logo no Clássico das Américas. Agora estou aqui e agradeço a Deus por isso, recuperado 100%. É muito gratificante estar aqui nesse grupo aqui com essa rapaziada de alto nível. E a gente tem muito trabalho pela frente, vamos com tudo para conquistar os nossos objetivos.
E o amistoso contra a Argentina está marcado para amanhã no estádio universitário Rei Saúl, em Riad, capital da Arábia Saudita. A partida acontece às 14 horas, pelo horário de Brasília. Marcos de Pato, esses foram os destaques aqui do esporte no Jornal Mundial News. Eu queria dizer que foi um prazer dividir a bancada com você. Eu digo mesmo, Mari, prazer muito grande ter feito parte dessa família aqui da Rede Mundial, que me concedeu essa oportunidade de trabalhar aqui. E com muita satisfação eu fiz isso e agradeço muito à direção e a todos os colegas de trabalho. Uma ótima noite para vocês. A gente entrega esse jornal. A Mari continua na próxima semana aí com o esporte, juntamente com a Thaís Pomin. E eu desejo a você um ótimo feriado com o jogo amanhã da Seleção Brasileira contra a Argentina. Já pensou ter a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos em sala de aula? Com o programa Educação em Prática do Ministério da Educação, escolas públicas poderão usar a estrutura e os professores das faculdades parceiras para oferecer atividades do ensino em tempo integral. É a chance de vivenciar novas experiências em um ambiente universitário. Assim, a gente alia a teoria à prática e melhora a qualidade do ensino. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Projetado por Oscar Niemeyer, um dos maiores nomes da arquitetura mundial, inaugurado em 1991, é um dos maiores espaços para eventos ao ar livre da cidade de São Paulo. E é neste local que o apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia e uma grande comitiva de fé irão glorificar o nome de Jesus na maior e jamais vista vigília Sal da Terra. Quem é Sal da Terra aqui? Levanta a mão. Bom, não importa a igreja, não importa a denominação, quem for Sal da Terra vai estar lá.